Pessoal, parece que os juízes do Supremo Tribunal Federal, eles se sentem um deus e tudo que eles falam, a população brasileira tem que dizer amém. É inacreditável. O Barroso falou, ele acha que o povo brasileiro vai conceber isso com naturalidade e vai dizer: o senhor tem razão, o senhor está falando a verdade. Realmente, Barroso, nós acreditamos no senhor. Eu acho que ele pensa, que ele fala como se fosse a voz de Deus falando à nação brasileira e todo mundo tem que baixar a cabeça, se curvar e dizer: amém. Seja feita a sua vontade. É inacreditável como as falas de um ministro totalmente parcial, não tem imparcialidade, é totalmente parcial, e veja só que ele vai dizer que está tudo dentro da normalidade. Nós estamos em uma democracia. Veja que nós estamos julgando com independência, nós estamos julgando sem parcialidade. Veja só que ele vai exaltar Alexandre de Moraes, dizendo que foi tudo dentro do rito legal, o processo está correndo com total transparência, a imprensa está livre, cobrindo todos os fatos. É inacreditável. Eu quero que você próprio confira as falas do Barroso falando sobre o processo de Bolsonaro, que na cabeça dele está correndo com total transparência, porque eu acho que ele pensa que nós somos bobo. Eu acho que ele pensa que nós não sabemos pensar, nós não conseguimos pensar e ele tem que traduzir tudo para nós, porque nós somos abaixo deles, né? Eles com essa toga nas costas, eu acho que eles se sentem superior ao povo brasileiro, então eles é quem dá as ordens e nós aqui embaixo simplesmente obedece. É inacreditável, mas eu quero que você próprio confira as falas de Barroso ao abrir o segundo semestre lá dentro do STF. Veja só isso aqui. Cabe registrar aqui: não houve nenhum desaparecido. Não houve nenhum desaparecido. O Clezão morreu na cadeia, sem atendimento médico. A PGR já tinha dado o parecer para liberar o Clezão para se tratar, mas o Alexandre de Moraes simplesmente negou. Então, não houve nenhum desaparecido, segundo as falas do eminente presidente do Supremo Tribunal Federal. Ninguém torturado. Ninguém torturado. O Mauro Cid sob pressão para falar até o que não existiu. Hã? Acusaram não, mas a pressão foi tão grande que o ministro relator Alexandre de Moraes disse: ó, sua esposa, sua filha aí, seu pai, ou você fala tudo certinho, ou então eles podem se prejudicar. Foi nesse sentido. Está tudo gravado. Ou, não tem, ou isso não é uma tortura psicológica. Não, mas segundo Barroso, tudo dentro da normalidade, ninguém torturado, ninguém desapareceu. Vamos lá. Nenhuma acusação sem prova. Nenhuma acusação sem prova. A imprensa inteiramente livre. A imprensa inteiramente livre. Eu quero saber de aonde ele estava, qual era a corte e em que país, para ele falar essas palavras. Imprensa inteiramente livre. Quem não se lembra da Jovem Pan na cobertura das eleições passadas, nas últimas eleições presidenciais, em que a Jovem Pan foi censurada com a conivência do Supremo Tribunal Federal. Censuraram, eles não poderiam falar nada contra o Lula, fatos e verdades. Lula que se aliou com ditadura, Lula que apoiava o aborto, você sabe que isso é para nós cristãos, isso é abominável. Lula que se juntou com ditadores, subiu na favela. Então, tudo isso aí, Foro de São Paulo, tudo isso aí, não poderia falar nada contra o Lula. Então, censuraram a Jovem Pan, os jornalistas não poderiam falar nada, poderia falar tudo contra o Bolsonaro, até o que não existia. Isso aí estava tudo dentro da normalidade, a democracia estava prevalecendo, desde que falasse contra o Bolsonaro. Agora, contra Lula, não. Contra Lula, foram censurados. E não só a Jovem Pan, mas quantos jornalistas, quantos canais desmonetizados? Hã? Então, isso não é censura? Então, é inacreditável como o juiz, como o Barroso fala com tanta naturalidade. Não houve censura, a imprensa estava totalmente livre, segundo ele, né? As plataformas digitais com regulação equilibrada, que exclui apenas a prática de crimes e de atos ilícitos.
as plataformas totalmente equilibradas, excluindo apenas crimes e atos ilícitos. O que é crime? Crime é tudo aquilo que ele não concorda. Esse é o fato. O que é ilegalidade para os ministros da Suprema Corte? Tudo aquilo que eles não concordam. Se falar contra eles, eles não concordam. Isso aí é crime. Pode falar de qualquer pessoa nessa terra. A pessoa responde, pode ser processada. Isso aí é totalmente normal. Uma pessoa que faz preconceito com outra, aí a outra pessoa processa, isso está totalmente normal. Agora, contra eles ninguém pode falar. Isso é crime. Então, crime é tudo aquilo que eles dizem que é. Então, não que a lei. Eles se acham acima da lei. Eles são a lei. Eles fazem a lei, eles dizem o que é, o que não é. Eles é quem diz o que é fake news, o que não é fake news, quem está certo, quem está errado. Então, é a cabeça iluminada do Supremo Tribunal Federal. É a alta corte, é quase semideus. Eu acho que essa toga nas costas fazem eles se empolgarem um pouco nas determinações, nas falas, e eles não respondem a ninguém. Você já viu eles respondendo, prestando conta a alguém? Não. Todo brasileiro tem que prestar conta do que fala, do que faz, da ação, da atitude. Todo mundo aqui, né, na legislação brasileira tem que prestar contas. Mas o Supremo Tribunal Federal não presta contas a seu ninguém, porque o Senado Federal está totalmente de joelho, não fala, não responde. O presidente do Senado não está nem aí para botar impeachment, tem medo. Infelizmente, a maioria dos senadores rabo preso, tem ficha suja. Qualquer coisa eles podem puxar a gaveta ali, um processo de um e de outro. Então eles não querem saber de fazer impeachment. E os ministros, sentindo o medo do Senado Federal, se sentem mais fortes para fazer e falar o que quiserem. Ninguém aí rebateu o presidente nessas falas. Todo mundo aí concordou com o que ele falou e pronto. Parece que o ministro pensa que nós, brasileiros, estamos aí aplaudindo e dizendo amém, Barroso, tu estás certo. Olha, tudo que tu falou aí é verdade. É inacreditável. Mas tem mais. Veja só o que ele fala sobre questão de imparcialidade, sobre a questão de que nós não entendemos a questão do golpe. Eles entendem. Nós, brasileiros, nós não entendemos. A nossa mente é muito pequena para entender o que foi que aconteceu aqui no Brasil. Escuta essas falas do ministro Barroso. Esse aqui o reconhecimento ao relator das diversas ações penais, ministro Alexandre de Moraes. Com inexcedível empenho, bravura e custos pessoais elevados, conduziu ele as apurações e os processos relacionados aos fatos acima descritos. Qual fato? Quais fatos? Nem todos compreendem os riscos que o país correu e a importância de uma atuação firme e rigorosa. Nem todos compreendem o que foi que aconteceu com o Brasil. Eles compreendem. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles compreendem o que foi que aconteceu com o Brasil. Nós, pequenos cidadãos, que temos que trabalhar todos os dias para sustentar essa corte, para eles viver uma vida luxuosa às nossas custas, nós não compreendemos, não. Eles é que compreendem. Foi o Barroso que disse, não é eu que estou dizendo. Olha só, escuta de novo. Descritos. Nem todos compreendem os riscos que o país correu e a importância de uma atuação firme e rigorosa. Tá vendo aí? Para justificar, né, o golpe, segundo a narrativa deles, segundo a cabeça deles, para justificar isso, ele diz, ó, nem todos compreenderam. Por isso que nós temos que ter uma atuação forte, né? E aí eles atuam do jeito que eles querem. Eles censuram, prendem, perseguem. Eles dizem o que é certo, o que é errado. Esse é um ministro que representa a Suprema Corte, a justiça do Brasil. Inacreditável. Mas sempre dentro do devido processo legal. Sempre dentro do processo legal. Sempre dentro do devido processo legal. Agora veja só, porque não é só Barroso não, que é imparcial. Não é só Barroso não, que é um juiz íntegro, justo, que está julgando tudo dentro da legalidade. Veja só esse outro juiz aqui que está na primeira turma que vai julgar Bolsonaro. Veja só, um juiz que vai julgar imparcial, segundo ele. Vamos ver se esse juiz é imparcial e tem competência de fato para julgar Bolsonaro. Escuta as palavras dele. Bolsonaro é mais próximo do diabo do que de Jesus Cristo.
Bolsonaro, se tivesse que ele se alinhar, ele se alinha facilmente nas hostes do diabo, de Satanás, do demônio, porque a construção cultural da figura do diabo, o que que é? É o mal, é o contrário, é o violento, é o perverso. E como é que alguém vai dizer que não, isso é cristão? Cristão não, isso é coisa do diabo, Satanás, demônio. Então, eu acho que é isso que tem que ser lembrado, tem que ser que mesmo no paradigma da religiosidade, no crivo da religiosidade, o Bolsonaro não passa. Então, esse aqui é o juiz imparcial, esse juiz comunista em que o presidente da república disse: "Eu tenho o maior orgulho de ter indicado o ministro comunista, Flávio Dino". É esse juiz que nós vamos acreditar que ele vai julgar, ele vai analisar todos os documentos, ele vai julgar e vai com toda clareza, verdade e imparcialidade? Quem acredita nisso? É inacreditável, mas é o que vai julgar, é o que tem. E os senadores, ó, ninguém diz nada não, ninguém questiona, ninguém diz: "Ó, não pode, Flávio Dino, não pode". "Ah não, mas quando a gente tá com a toga nas costas, a gente se torna imparcial". E é, quer dizer que quando você coloca a toga nas costas, você tira o coração de carne e coloca um coração de pedra, de cimento, sem sentimento nenhum? Claro que não. É claro que essa primeira turma é uma turma que já vai julgar com a condenação certa. A condenação já está pronta. Esse julgamento é só uma falácia só. Isso é um fato e uma realidade. Escuta mais isso aqui sobre o Flávio Dino. Foi, de certa forma, uma imperícia do ministério não garantir que essas imagens não fossem apagadas? Não há dever legal, tanto é que o mesmo problema aconteceu no Senado. E isso acontece nas empresas privadas também. E eu não sabia disso, que eu não sou gestor de contrato. Lembre que eu sou ministro da Justiça. Isso aqui era na época em que Flávio Dino era ministro da Justiça, em que cento ou era 200 e tantas câmeras desapareceram. Ele só entregou 4. Imagem de 4 câmeras. As outras, segundo ele, apagou todas as imagens. Dá para acreditar numa conversa dessa? É inacreditável. Se fosse outra situação, se fosse uma situação em que não sujasse a imagem da esquerda, do PT, do Lula, talvez ele entregasse todas as imagens, se fosse favorável a ele e contra o Bolsonaro. Mas, essa é a minha forma de pensar, mas como ele viu que as imagens das demais câmeras poderia sujar o governo, simplesmente desapareceu com as câmeras. O ministro relator não fez nem questão de pedir as imagens, pediu 4 apenas, só foi liberado 4, um acordo, sei lá como, 4 imagens que mostrou ali e que já mostrou muita coisa, só as 4 já mostrou muita coisa. Imagina se fosse as 200 e cacetada. Só as 4 já mostrou o G. Dias com a parcialidade dele, deixando o povo entrar, invadir. Aquilo ali já mostrou muito. Mas olha, eles não estão nem aí. Na cabeça deles o golpe era de Bolsonaro. É inacreditável, né? E o inocente ministro da Suprema Corte, o comunista Flávio Dino, disse que aí nós apagou, né? Apagou. Fica por isso mesmo. Vamos condenar Bolsonaro com prova ou sem prova, de todo jeito vão condenar Bolsonaro. Essa é que é a verdade, isso é que é os fatos. O Tagliaferro está com provas muito fortes, contundentes, contra Alexandre de Moraes. Mas aqui no Brasil, tomara que isso resulte em algumas coisas, essas provas. Mas quando a gente olha para a Suprema Corte, toda aparelhada, todo mundo cobrindo os erros e fechando os olhos para as manquejadas que o Alexandre de Moraes dá, fechando os olhos para as falas de Barroso, fechando os olhos, sabe, para todas as imparcialidades deles, aliás, para as parcialidades deles, eles fecham os olhos, deixa passar, faz de conta que nada aconteceu, criam prova, inventam. O que eles têm até agora concreto na cabeça deles é que eles vão julgar Bolsonaro e vão condenar, independente, pode vir o melhor advogado do mundo, não vai dar solução. Essa é a triste realidade.
Infelizmente, essa é a realidade e é exatamente isso que nós estamos vendo aqui no nosso Brasil. É inacreditável. Mas nós, como brasileiros, não somos bobo, como eles pensam que somos. Os brasileiros eles não entendem, só entendem eles, segundo o Barroso falou, né, naquele vídeo. Nós entendemos claramente e estamos vendo a parcialidade. Eu sempre quero falar imparcialidade. A parcialidade dos ministros, não todos, mas da maioria do STF. Triste, vergonhoso e lamentável. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece não, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.